Segunda Crônicas, capítulo 28, versículo 27. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E dormiu Acaz com os seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não opuseram os sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Nós conhecemos a história de Acaz. Amém? Foi um rei terrível, não seguiu o exemplo de Davi, né? Ele é da descendência de Davi, não seguiu o exemplo de seu pai, que era um homem segundo o coração de Deus. Fez tudo ao contrário, tudo que não prestava ele fez, até as coisas do templo ele tirou para oferecer a falsos deuses, foi para a idolatria, fez o povo se perder, muitos sofreram por causa dele. Ele foi um rei tão terrível que, como está escrito aqui no versículo 27, depois que ele morreu, nem sepultado no meio dos reis ele foi. Não acharam ele digno, nem depois do outro, de ser sepultado ali junto com os reis de Israel. E a palavra do Senhor diz que, depois que ele morreu, então, o que aconteceu? Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Amém? E no capítulo 29, versículo 1 diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Diga graças a Deus. Vamos entender um pouquinho aqui, para a gente não se perder. Então ele diz aqui que fez tudo que era reto segundo Davi, seu pai. Olha, mas ele não era filho de Acaz? Parece que ficou meio estranho. Na Bíblia, quando se fala filho de Davi, está se falando da descendência de Davi. Você já ouviu, por exemplo, falar assim, Jesus, filho de Davi? Olha, Jesus foi centenas de anos depois que ele veio, né? Depois de Davi. Então, quando se fala filho de Davi, está se falando da descendência de Davi. Diga graças a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ele fez o que era reto, seguindo o exemplo de Davi lá atrás. O seu pai, diretamente falando, Acaz, fez tudo que era errado, tudo que não prestava, tudo que era abominável aos olhos de Deus. Mas Ezequias decidiu não seguir o exemplo do seu pai. Amém? Nós falamos no último culto sobre a importância de dar bons exemplos. Não é verdade? Acaz, por exemplo, não seguiu o exemplo de Davi. Ele decidiu ir pelo caminho errado. Aqui, Ezequias, filho de Acaz, fez justamente o contrário. Apesar de seu pai ter deixado todo tipo de mau exemplo, ele decidiu ir pelo caminho correto. Irmão, a nossa vida, como eu sempre falo, ela é formada pelas nossas decisões. Muitas vezes nós culpamos as outras pessoas por decisões erradas que nós tomamos. Às vezes estamos sofrendo porque tomamos decisões erradas no passado e colocamos a culpa em outras pessoas. A culpa é da minha família, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, é do meu pai. Não. A culpa é minha, porque eu sou o dono das minhas decisões. Nós vemos aqui, por exemplo, Ezequias, apesar de seu pai ter deixado todo tipo de mau exemplo, ele tinha tudo para, como as pessoas falam hoje, né? Ah, não, mas meu pai me desprezou, fui abandonado, eu sou uma pessoa revoltada, por isso que eu sou assim. Já viu alguém falar desse jeito? Ah, eu sou assim porque não tive carinho de pai e de mãe, eu fui abandonado, né? Abusaram de mim, eu sou revoltado mesmo, eu sou assim. Não. A pessoa é assim que ela decidiu ficar presa naquela coisa ruim no passado dela. Mas ela tem o poder de decidir. Ezequias decidiu. É como se ele falasse para si mesmo: eu não vou ser como meu pai. Eu não tive bons exemplos, me ensinaram tudo que era errado, mas eu posso decidir fazer o que é certo.
Ele podia ir para o caminho e falar, não, culpa do meu pai. Ele me ensinou assim. Não é culpa minha, não. Eu fui influenciado, me ensinaram desse jeito. Ponto, não é culpa minha. É aquela, eu sempre falo, a síndrome de Adão e Eva, né? Adão pecou, Deus perguntou para ele, o que você fez? Não, não é culpa minha não, é dela, da mulher, ó. Foi ela que me enganou, não tem nada com isso não. A culpa é sempre do outro. Eva, o que você fez? Não, a culpa é da serpente. Eu estou inocente, hein? Foi a serpente que me enganou. Não tenho culpa de nada. Eu fui influenciado, a culpa é do outro. Ele me influenciou, por isso não. Você pode até ter sido influenciado, mas você decide. Esse negócio de culpar o outro, não, eu fiz isso porque afinal de contas eu fui forçado, uma pessoa me induziu. Não, eu traí minha esposa porque ela ficou me desprezando, ela ficou abusando da minha paciência, então não é. Não, você traiu porque você foi infiel. Você decidiu fazer o que era errado. Ah, eu traí meu marido porque afinal de contas ele me desprezou tanto que eu não aguentei. Não, você traiu porque você decidiu ser infiel. O seu caráter não pode depender do outro. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados que somos. E o que Deus diz sobre o caráter dele? Ele diz assim: eu todavia permaneço fiel, mesmo que o homem seja infiel. Deus não muda o seu caráter por minha ou por sua causa. Você não pode moldar o seu caráter por causa das outras pessoas. Você decide como vai ser o seu caráter. Você tem poder de decisão. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, por exemplo, Deuteronômio, sabe? Deuteronômio, um pouquinho para trás. Deuteronômio. Para trás aí. É fácil de culpar os outros dos nossos erros, né? É muito fácil. É muito mais fácil do que se arrepender, se consertar, assumir a culpa. Mas é o pior caminho. A gente, quando culpa os outros pelos nossos fracassos, a gente nunca vai ter sucesso na vida. A gente está condenado a ser fracassado o resto da vida. Porque a gente não está indo na raiz do problema. A raiz do problema não está no outro, a raiz do problema está em mim. Eu sou o dono das minhas atitudes. Amém? Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente. Diga graças a Deus. Deus está dizendo aqui, em outras palavras, você tem dois caminhos. O que você escolhe? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Você decide, mas ele dá um conselho, né? Ele fala assim: olha, eu vou te dar um conselho. Escolhe a vida. Escolhe o caminho correto, para que viva, para que você tenha a vida. E outra, para você e a tua semente, para que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém? Davi decidiu ter o caminho correto. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas nem toda a descendência dele foi abençoada. Por quê? Porque não quiseram. Porque se quisessem servir a Deus como ele servia, a bênção de Deus que foi colocada sobre Davi estava disponível para toda a sua descendência. Em nome de Jesus.
Mas alguns decidiram não seguir o mesmo caminho. Mas a bênção estava lá. Tem gente que tem uma bênção tão grande sobre a vida dele, mas ele não toma decisão. Só falta ele tomar a decisão. Em nome de Jesus, decida pelo caminho da vida. Em nome de Jesus. Sabe, as pessoas, elas costumam culpar a pessoa errada. É claro que a gente passa por situações, às vezes a vida não é tão fácil assim, né? Mas a gente tem que decidir, não baseado naquilo que aconteceu ou que vai acontecer, decidir de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, ir pelo caminho correto. Se eu quero a bênção, se eu quero viver o melhor na minha vida, eu tenho que escolher o melhor, e não ficar olhando para o que aconteceu, olhando para o passado. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa traumatizada, o senhor não sabe o que eu passei. Olha, eu não sei o que você passou, você também não sabe o que eu passei, mas o que passou, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E tem coisa que não se fez novo, por quê? Porque a pessoa está presa nas coisas velhas, ela está justificando os erros do presente com as coisas que aconteceram no passado. Ora, aquilo também não foi fácil. Se a gente colocar a história de cada um aqui, todo mundo passou dificuldades. Eu lembro bem quando eu era criança, família desestruturada. O pai gostava de beber, de bagunçar, a mãe era uma pessoa super nervosa. O pai saía do trabalho, já ia com os amigos beber, chegava à tarde, a hora que chegava, o pau quebrava. Só faltava cair a casa. Era assim quase todo dia. E o tempo que era para o pai e a mãe dar carinho para os filhos, não que não recebi carinho, mas poderia ter recebido mais, estavam brigando. Aí virava a beijinha, a mãe pegava todas as coisas e embora de casa. Daqui a pouco o pai lá buscava de volta, 2, 3 vezes. Até que da última vez eu acordei de madrugada, a mãe desesperada, gritando com medo do pai agredir, catou a minha irmã pequena e eu também pulando pela janela da sala e se foi no meio da rua, até a polícia veio. Foi dessa vez, não voltou mais. Mas até aí já se tinham passado muitos anos. Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido com coisas ruins? Ah, então eu vou me revoltar agora, porque eu não tive carinho de pai, não tive carinho de mãe, estava tudo errado, eu vou ficar uma pessoa revoltada, eu vou descarregar minha revolta nas pessoas agora. Agora eu vou para a droga, eu vou para a bebida, eu vou para tudo que não presta. E se pisar no meu calo, eu tenho o direito de ser como eu sou, porque eu passei por isso. Não, nada disso. Nada disso. Ainda que eu não tenha recebido nenhum carinho de pai e de mãe, talvez tem pessoas que nem pai e mãe conheceu, mas alguém morreu por mim e demonstrou o maior amor do mundo, que foi Jesus. Eu sempre falo, se você não tem um exemplo para seguir, siga o exemplo de Jesus. Se ninguém tem demonstrado amor por você, Jesus te amou e deu a vida por você. Davi disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, meu Deus me acolherá. Teu Deus te acolhe, teu Deus te ama, teu Deus te livra do passado, das marcas. Mas eu decidi. Cada vez que meu pai acendia um cigarro, eu ficava doido da vida, eu não suportava aquele cheiro. Cada vez que eu via meu pai bêbado, eu ficava morrendo de raiva. Só que eu fiz ao contrário, eu não vou fazer igual, eu não quero isso para a minha vida. E foi antes de eu conhecer Jesus. Eu falei: não, eu quero viver minha vida diferente. Não quero saber de beber, não quero saber de cigarro. Até hoje eu tenho nojo disso, mesmo antes de conhecer Cristo, porque eu decidi. Eu não quero, eu quero diferente, eu quero fazer diferente. Eu não quero a mesma história, eu não quero que se repita. A gente pode decidir. A gente não pode mudar o que passou, mas a gente pode decidir o nosso futuro com as nossas decisões hoje. Você decide como é que vai ser o seu futuro hoje. Escolhe a vida, escolhe o caminho da bênção, em nome de Jesus. Porque maldição, Jesus já levou lá na cruz, ficou para trás. Ele disse que se fez maldição por nós. Ah, mas eu sou traumatizado. Não, Jesus te liberta, meu irmão, de todo trauma. Como eu disse, aquele que está em Cristo, quem está em Cristo? Se você não está em Cristo, ainda alguém não aceitou, Jesus aceita. Deixa ele apagar aquelas marcas do passado, porque tudo que ele tem para nós é vida nova.
Nem dos pecados ele lembra, nem do que você viveu ele quer lembrar. Ele apaga tudo. É vida nova. Tudo se fez novo. Foi para isso que ele veio, para mudar a nossa vida, para apagar o passado, para construir um futuro ao lado dele. Sem trauma, sem maldição, sem rancor. Coitado do meu pai, meu falecido pai, ele contava histórias que ele passou também com os irmãos, maltratado, abusado. Mas um dia ele conheceu Jesus, ele viu que tudo aquilo lá não era nada diante do amor de Deus, ele também perdoou, abençoou os irmãos dele e seguiu adiante. Esse exemplo sim. Talvez meus pais não deram mais porque não tinham também o que dar, não sabiam, não tinham entendimento. Minha mãe mesmo, quando era criança, quando dava um problema, ela levava eu no centro de macumba, na feitiçaria, para ver se os espíritos resolviam alguma coisa, não resolvia nada. Até hoje eu lembro. Mas estava procurando o caminho certo, apenas não encontraram. Muitas pessoas procuram tantas coisas, porque não conhecem, estão procurando o caminho. E a Bíblia diz que o único caminho não é a igreja A, B, C. A Bíblia diz que o único caminho é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Não é esta igreja, a outra igreja, não existe isso. O caminho é Jesus. Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que a pessoa não é liberta das marcas do passado? Porque falta o Filho entrar na vida dela, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, Jesus Cristo de Nazaré. Ele entrou na tua vida? Então deixa ele limpar o teu coração, deixa ele apagar as marcas, deixa ele construir um futuro para você, de vida, de bênção, que ele conquistou com a vida dele lá na cruz, com o sacrifício dele, com a morte e a ressurreição dele, para mim, para você e de graça. Tem gente que fica sofrendo a vida inteira, depressão por causa do passado. Jesus apaga o passado e constrói o futuro. Diga graças a Deus. Foi isso que Ezequiel decidiu. Quero saber o que meu pai fez. Eu vou fazer diferente. Se ele fez errado, eu vou fazer certo. Estou triste, meu pai não cuidou de mim. Não. Se ele não cuidou, eu vou cuidar. Eu vou mostrar como é que faz. Se não me ensinaram a fazer o certo, eu vou fazer para ensinar o certo. Tem pessoa que fala, não, eu sou revoltado, eu vou descarregar minha revolta. Não, você descarrega a sua raiva, a sua revolta no diabo. Sabe como? Não fazendo o que ele quer. Porque tudo que o diabo quer é que as pessoas se peguem, se matem, se causem sofrimento. Quando você faz o contrário, não, eu recebi ódio, recebi rancor, recebi sofrimento, mas eu vou dar amor em troca. Você não dá na cara de Satanás. Você está dando glória para Deus. Diga amém. Essa é a vida que Deus preparou para mim e para você. É por isso que Jesus disse: abençoe os vossos inimigos. Olhe para aquele que te persegue. Fizeram mal contra você, não pague o mal com o mal, não faça o contrário. Talvez ninguém te ensinou a fazer o bem, mas eu ensino, diz o Senhor. Eu sempre falo que o maior ministério de Jesus era ensinar. Ele ensina. Ele ensina eu, ele ensina você a ser uma pessoa melhor. Ele ensina a gente a deixar as coisas do passado para trás. Como disse o apóstolo Paulo: eu não consegui tudo o que eu queria, mas uma coisa eu vou fazer. Eu deixo para trás todas as coisas que ficaram e olho somente para frente, porque lá na frente eu tenho um alvo: Cristo, o autor e consumador da minha fé, o meu Senhor e o meu Salvador, aquele que conquistou na cruz, com a sua morte e ressurreição, uma vida nova para mim, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus?